Nesta série, apresentamos uma análise detalhada do enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, explorando a complexidade deste desafio para a segurança pública no Brasil e na América Latina. Na primeira parte, Dr. Elvis Seco, delegado da Polícia Federal, com experiência nacional e internacional em ações de narcotráfico e lavagem de dinheiro, que coordenou a Operação Spectrum, discute as principais estratégias, os obstáculos enfrentados pelas autoridades e a importância da inovação tecnológica nas investigações. Durante sua atuação como coordenador-geral de Polícia de Repressão a Drogas e Facções Criminosas, o Brasil vivenciou algumas das mais significativas operações contra o narcotráfico e lavagem de dinheiro. Poderia compartilhar conosco um panorama geral dessas operações e como elas impactaram a estrutura do crime organizado no país, especialmente em relação às operações que levaram à prisão de envolvidos com organizações criminosas? Você só combate efetivamente as grandes organizações criminosas do tráfico de drogas através de investigações de lavagem de dinheiro. Se não se seguir 3 princípios básicos, que é a descapitalização patrimonial, a prisão das lideranças e a cooperação internacional, é impossível você atingir efetivamente as organizações criminosas. E as investigações de lavagem de dinheiro, elas são importantes, sobretudo, para que você cumpra um outro princípio, que é a prisão das lideranças. Se as investigações não tiverem todo um sistema de investigação que envolva COAF, as quebras de sigilos das pessoas vinculadas aos traficantes, mas que não são traficantes no sentido de terem antecedentes criminais ou prisões, Se fala muito em PCC e ainda tem essa situação de ligar o PCC a prisões, Os membros do PCC nas prisões, eles são relevantes no sentido de cometerem crimes violentos, por exemplo, Agora, o grande poder do PCC está nas organizações, dentro das organizações criminosas, naqueles membros que não são prisioneiros, ou seja, que não fazem parte do sistema carcerário. São aqueles que fazem o esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, E a atuação das organizações criminosas a nível internacional hoje é no sentido de cooperação, é um esquema de negócios, a alto nível. Então, como exemplo, você tem o Equador, em que você tem ali o México, os cartéis mexicanos atuando, a máfia italiana, os albaneses, o próprio PCC, E quando a gente fala da Albânia, fala dos Balcãs, que envolve também Sérvia ali, outros países, Montenegro. E esses países, eles atuam dentro de um país, que vou citar como exemplo o Equador, que é o mais relevante no momento, porque o país está completamente destruído e contaminado, pelo tráfico de drogas, não há operações de lavagem de dinheiro. Ali você tem uma situação em que as organizações criminosas internacionais se unem, minam ali a segurança interna do país, corrompem a estrutura do Estado e fomentam que organizações criminosas internas possam estabelecer uma luta até desproporcional, porque com o fomento de ajuda financeira e às vezes também com ajuda física de armas, uma estrutura, essa organização criminosa começa a destruir as demais e serve então de parceiro para essas organizações internacionais mais poderosas, como os cartéis mexicanos, o próprio PCC. E aí isso facilita muito, por quê? Porque eles, com o poder financeiro, eles começam a tomar conta da questão política do país, Começam, por exemplo, através de empresas que eles instalam nesses países, utilizando interpostas pessoas, os famosos laranjas, e montam uma estrutura de empresas. E essas empresas, aparentemente, ali funcionando bem, pagando impostos, com funcionários, em nome de pessoas que não são presidiários, muito pelo contrário, fazem parte desse esquema de advogados, contadores, eles começam a fomentar o país, tomando conta, inclusive, do sistema financeiro, pois começam a operar e ter um lucro absurdo. Hoje no Equador, o tráfico de drogas é mais lucrativo do que a agricultura.
E você, então, fomentando tudo isso e com empresas ali funcionando a serviço do tráfico de drogas, dos grandes líderes, você não tem problema algum em bancar campanhas políticas, né? Em fazer parte da estrutura das cidades onde se expandem, né? Essas empresas ali atuando como lideranças, inclusive, né? Grandes empresários. É muito complexo tudo isso. Então, as investigações que foram feitas desde a época antes de chegar a Brasília, elas visavam justamente desenvolver essa doutrina de investigar o tráfico de drogas, não pela apreensão de drogas, mas sim através da descapitalização patrimonial, investindo sempre na investigação de lavagem de dinheiro daqueles membros da organização criminosa que não fazem parte ali da parte violenta, né? Isso é muito complexo, demanda uma investigação muito apurada, com bastante inteligência, demorada, né? Depende sempre de fazer os liames, né, adequados daquelas lideranças. E essas investigações, por exemplo, como a investigação Spectrum, com a prisão do Cabeça Branca, a própria prisão do Fuminho, né, na África, só aconteceu porque houve a parceria internacional, né, quando tive a oportunidade de comandar junto com policiais do DEA e de próprio Moçambique, mas para chegar até o criminoso, esse grande líder do PCC, foi feita uma investigação em cima de parceiros dele que movimentavam financeiramente. Ou seja, não há como hoje se desenvolver investigações sérias de combate ao crime organizado sem que haja investigações complexas de lavar dinheiro. E o que não se vê hoje na América Latina como um todo é a investigação de lavagem de dinheiro. Sempre o trivial, a questão da apreensão de drogas. Isso é muito, muito, muito ruim para todo o continente, porque dá muito mais poder para as organizações criminosas. Um ano que se passa sem investigações de descapitalização patrimonial, que são investigações complexas, fortalece absurdamente as organizações criminosas. Para se ter uma ideia, hoje a produção de cocaína no planeta, considerando só os 3 países principais, que é Colômbia, Peru e Bolívia, passa de 4 mil toneladas por ano. Então a apreensão nunca foi a meta e insiste em ser divulgado dessa forma. O que fica bem claro é a falta de vontade política dos países em realizar um trabalho efetivo. Um exemplo disso é El Salvador. Ali sim, eles estão atuando de uma forma em que o Estado tem o poder para desenvolver a descapitalização patrimonial e principalmente, né, a tomada do patrimônio desses traficantes. Com isso você tira o poder das empresas, né, multinacionais. E sim, você evita que eles se tornem aí dentro do sistema financeiro nacional daquele país uma das principais atividades econômicas. A descapitalização patrimonial é uma estratégia que visa atingir diretamente o poder econômico das organizações criminosas e é uma tática importante no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Como esse processo funciona na prática e qual o impacto dessa estratégia nas finanças das organizações criminosas, especialmente em casos de grande repercussão? Sem dúvida alguma, a descapitalização patrimonial, como dito anteriormente, é o único caminho. Não há outro caminho. E isso fica evidente pelo que está acontecendo aí em todo o continente sul-americano, a própria América Latina como um todo. Não se vê divulgado na imprensa, nos últimos anos, operações contra o PCC, por exemplo, na seara de descapitalização patrimonial. E muito menos em outros países, México, Colômbia, Bolívia, Peru. O que se vê é a divulgação sempre de estatísticas de apreensão de droga, porque é muito mais fácil. Isso envolve também a questão da vontade política, né? Agora, na prática, é muito importante isso, por quê? Porque você combate as facções criminosas através de uma visão capitalista. Tem que encarar
o combate ao tráfico de drogas do ponto de vista financeiro sempre. A visão, quando eu digo capitalista, é por quê? Porque a perda da droga faz parte de uma perda normal de qualquer empresa. Sempre uma empresa considera aí, uma empresa que produz algo, né, que vai perder ali 10% na linha de produção. O tráfico de drogas faz essa mesma avaliação. Por isso que a visão tem que ser capitalista. Importante também, através da lavagem de dinheiro, você descortinar esquemas de lavagem de dinheiro dos líderes em várias searas, inclusive na utilização de criptomoedas, que é uma realidade, né? Eles estão lavando dinheiro através de empresas, por exemplo, eu recebi recentemente informações de dezenas de empresas que foram inauguradas no Equador, na área de construção civil, que é um absurdo a movimentação financeira. As empresas existem de fato, eles estão lavando dinheiro através disso daí, estão abrindo dezenas de empresas e não tem quem investigue, não tem quem chegue mais fundo, porque a estrutura do Estado está toda contaminada. E é importante, numa investigação de lavagem de dinheiro, a identificação das empresas formais a serviço do crime organizado. Nas operações que foram feitas aí entre 2019 e 2021, você tinha ali a identificação de empresas formais a serviço do PCC para lavar dinheiro. E a identificação dessas empresas vai levar a pseudo-empresários que estão a serviço do crime e que enriquecem a organização criminosa, que movimentam todo o dinheiro do tráfico de drogas no sistema financeiro do país. Como eu disse, né, no Equador eu fiquei assustado com as informações que eu recebi. São dezenas de empresas, assim, empresas que têm movimentações milionárias, bilionárias, né? E que não há investigação, porque a estrutura do país está toda corrompida, né? E conforme o tráfico de drogas vai ficando cada vez mais poderoso e tem a capacidade de formar uma base política ligada ao tráfico de drogas, a legislação vai ficar mais suave. Os poucos magistrados que tentam enfrentar vão correr risco de vida. Da mesma forma os policiais, porque está tudo contaminado e você não tem uma vontade política e nem capacidade técnica para realizar grandes operações. E depois disso tudo, você tem que ter na estrutura do Estado uma previsão de interdição dessas empresas que estão a serviço do tráfico de drogas. Interditar essas empresas elas têm que ter uma previsão, por exemplo, de uma estrutura, né, que funcione em parceria com o Estado, às vezes até privada, para administrar essas empresas em prol do Estado e finalmente vendê-las, né, e reverter esse dinheiro para o país, né? Isso também é uma situação fundamental. Foi feito em uma operação no Brasil chamada Rei do Crime, em que havia dezenas de postos de combustíveis ali administrados pelo PCC. Na época, a SENAD, né, Secretaria Nacional de Drogas, tinha ali uma estrutura, foi feita uma parceria, e esses postos foram administrados e depois o lucro desses postos foram revertidos aos cofres públicos, né? Então isso é importantíssimo, ter essa visão de que você enfrenta o tráfico de drogas com uma visão capitalista. Essa é a palavra principal, essa visão capitalista. Ademais, na operação de lavagem de dinheiro, nas investigações de lavagem de dinheiro, você tem a capacidade de abordar todos os crimes antecedentes. Então você tem ali a lavagem de dinheiro, daí você tem o tráfico de drogas, você tem a corrupção, você tem a lavagem propriamente dita, você tem a sonegação fiscal, crimes violentos, tudo isso como crimes antecedentes. E esses crimes antecedentes, somado à questão da lavagem de dinheiro, vai proporcionar várias condenações ao criminoso, mantendo ele de fato afastado da sociedade, preso de fato. Porque quando se faz uma investigação crua de apreensão de droga e a impõe a esse líder uma possível conexão, é muito fraco. Agora, quando você tem
uma investigação complexa dos crimes antecedentes e da questão da lavagem de dinheiro, você pode condená-lo a dezenas de vezes pelo crime de lavagem de dinheiro. Por exemplo, na compra de uma fazenda que estava no nome de uma interposta pessoa, na administração de uma empresa que estava no nome de sócios que não têm capacidade financeira para gerir aquela empresa, que movimenta milhões ou bilhões. Você tem, por exemplo, a questão de empresas, como eu disse, no Equador, por exemplo, né, de construção civil. Também já vi casos ali na Colômbia, ou mesmo na Argentina, que eles estão adquirindo empresas ali nos portos de exportação e importação. E cada ato desse é um ato de lavagem. Então é importante você ter esses indiciamentos, as condenações por lavagem de dinheiro, individualizando esses atos de lavagem para proporcionar várias condenações. Porque cada ato de lavagem individualizado por uma fazenda, uma empresa, uma empresa de transporte, de exportação e importação, é muito simples, porque envolve poucos indivíduos a serem julgados, né? Então, eu volto a dizer, a desestruturação do poder financeiro da organização criminosa é o caminho, e não está sendo feito. É muito simples de se verificar isso através de notícias de jornais em todo o Brasil ou em toda a América Latina. Não há grandes operações de lavagem de dinheiro e não há a prisão das lideranças, porque com apreensões de drogas você não vai alcançar o topo da pirâmide. Sabemos que a inteligência artificial e outras tecnologias avançadas estão se tornando importantes ferramentas na investigação criminal. Como a Polícia Federal tem integrado essas tecnologias nas operações de combate ao narcotráfico e lavagem de dinheiro? Existem casos específicos em que o uso dessa tecnologia foi decisivo? O uso da tecnologia hoje no combate à descapitalização patrimonial é essencial. É impossível se fazer uma investigação de descapitalização patrimonial visando atingir lideranças sem tecnologia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na Operação Spectrum, na primeira fase, quando Luiz Carlos da Rocha Cabeça Branca foi preso, a quantidade de material sobre patrimônio dentro do Brasil, fora do Brasil, movimentação financeira, esquema de lavagem de dinheiro, empresas que foi apreendido, foi um absurdo. E até aquele ano, foi 2017, não havia tecnologia para fazer o que eu vou explicar posteriormente, mas só para entender. Você tem ali, por exemplo, havia empresas que foram criadas na Itália para supostamente importar e exportar partes aí para utilizar na agricultura, né? Ou seja, componentes que seriam utilizados ali em plantações, implementos agrícolas, ou seja, equipamentos que seriam aí exportados do Brasil para a Itália. E dentro desses equipamentos, a cocaína seguiria. E você tinha realmente uma empresa funcionando com funcionários. Havia, por exemplo, documentos ali questionando como seria a parte tributária, como seria contratado contadores, advogados para fazer a abertura da empresa, o pagamento das taxas, dos salários. Então, um projeto de longo prazo criminoso, né? E junto com isso, você tinha ali toda uma movimentação, inclusive planos de como esses produtos seriam feitos, onde seriam armazenados, movimentações financeiras em banco na Suíça, ligações de movimentações financeiras milionárias no Paraguai, empresas, empréstimos bancários. Tudo isso foi feito manualmente. Levou meses isso daí e não se chega tão fundo na investigação. Hoje nós temos tecnologia que não importa quantos terabytes de informação que você apreenda, em poucos minutos, máximo uma hora,
esses equipamentos, esses softwares, fazem com um critério de busca adequado, eles fornecem para você todas as ligações, por exemplo, essas movimentações ocorreram quantas vezes, quem fez a maioria das movimentações, quais as empresas que estão ligadas, aí você abastece ali com os dados, né? E não precisa ser um dado trabalhado, você abastece com os dados que foram apreendidos. Por exemplo, se você tem ali 2, 3 terabytes, seja 20, 100 terabytes de informações, você joga, coloca os critérios que você quer e esses programas te fornecem tudo. Quantas movimentações financeiras tal empresa fez para determinada pessoa ou para outra empresa? Quantas movimentações financeiras foram feitas em relação aos sócios? Esses sócios, eles têm que ligação com outros sócios de outras empresas? Ou seja, são perguntas que são importantíssimas para você saber qual a origem dos recursos financeiros, quanto dinheiro se ganhou e se movimentou, qual é o dinheiro, como esse dinheiro foi movimentado. Foi através de criptomoedas? Foi através de sistema bancário? Foi através de empréstimos bancários? Ou seja, eu uso o dinheiro vivo ou através de um esquema de criptomoedas para introduzir no país e aí eu faço um investimento alto, faço um financiamento bancário e pago esse financiamento com dinheiro do tráfico, né, através de outro esquema, ou através de outras empresas, né? Tudo isso é obtido através da tecnologia que apura o material apreendido, né? Quais foram as técnicas utilizadas para a lavagem desses ativos? Conforme a quantidade de material ali que você apreendeu, nessa operação Espectro, por exemplo, nós sabíamos ali de maneira manual quais as técnicas utilizadas para a lavagem do dinheiro. Só que demorou meses. E o tempo é muito importante numa investigação financeira, porque quanto mais se demora, maior a possibilidade de que esses bens sejam dispensados, sejam vendidos, e principalmente se vem em outro país, você vai pedir uma cooperação internacional. Então essa tecnologia é importantíssima. Eu já vi essa tecnologia funcionando, é uma coisa impressionante. Você joga terabytes ali, 100 terabytes, por exemplo, e em questão de minutos ele te dá o critério de pesquisa que você necessita, às vezes forma até um próprio gráfico para você utilizar na investigação. E é importante também, através da tecnologia, com esse material em mão, descobrir se o investigado fica com os recursos ou ele é apenas um canal para alguém, ou seja, ele é um operador, é um laranja, é um testa de ferro, né? Qual é o destino desse dinheiro, desses ativos, até para que você possa pleitear também o confisco desses bens. Então, eu acho que ficou claro, né, a importância da tecnologia, e sim, existe todo esse material. Eu acredito que esse tipo de tecnologia hoje, para investigações de lavagem de dinheiro, é essencial. Não se pode mais competir com o crime organizado, que hoje utiliza troca de informações criptografadas, sistema bancário mundial. O mundo ficou pequeno, as organizações criminosas hoje fazem parceria, PCC com o cartel mexicano, PCC com o crime organizado da Colômbia, do Equador, PCC com a máfia sérvia, com Montenegro, com Albânia. Então, ali, às vezes, eles estão necessitando movimentar dinheiro e essas organizações têm determinadas empresas, então eles se organizam para que movimente esse dinheiro internacionalmente, e sem a tecnologia é impossível rastrear isso hoje. Com base em sua vasta experiência e nos resultados das operações que coordenou, quais são os maiores desafios atuais no combate ao narcotráfico e à lavagem de dinheiro no Brasil? Além disso, que mudanças ou inovações você acredita que serão necessárias para fortalecer esse combate nos próximos anos? Hoje no Brasil, nós estamos presenciando aí, pela primeira vez na história, fuga de criminosos de presídio federal. Nos últimos dias tiveram várias fugas em outros presídios aí pelo Brasil. E o poder do PCC crescendo a cada dia. O maior desafio hoje, a meu ver, sempre foi, sempre será, porque a princípio eu não vi sendo feitas grandes operações aí nos últimos 3 anos sobre descapitalização patrimonial do PCC. Isso representa o fortalecimento do crime
absurdamente, né? Então você tem as lideranças que comandam a organização criminosa, operações que foram feitas, por exemplo, em 2020, né? Na qual eu dou um exemplo da Rei do Crime, houve outras operações também fantásticas, como a Enterprise, que foram em cima da questão da lavagem de dinheiro e descortinaram movimentações de milhões de reais, né? Dezenas de empresas, fora, dentro do país. Hoje eles já estão comprando também imóveis, né? Não só dentro, mas também fora do país. E com isso eles corrompem, né? Países ali do leste europeu para manter esses imóveis. E é uma movimentação financeira. E você tem toda uma estrutura, né? Hoje o PCC ele tem uma estrutura de envio da cocaína desde os países produtores, principalmente a Bolívia, né? A Bolívia hoje representa para o PCC, é a segunda casa do PCC, né? Você tem ali o Fuminho, que ficou quase 20 anos ali. Todos os criminosos do PCC que foram soltos pela justiça e estão foragidos se encontram na Bolívia, né? Ali eles conseguem documentos falsos, conseguem mobilidade, conseguem com esses documentos viajar a partir da Bolívia para outros países, né? O próprio Fuminho saiu da Bolívia e foi para a África tranquilamente. Então, esse poder de mobilidade, esse poder, por exemplo, de você ter membros do PCC, e não é membros do PCC, não considera, eu reforço, né? Membros do PCC de presídios. Nós temos que esquecer isso. Nós estamos falando a nível acadêmico, a nível de estudos, né? E a nível de experiência de quem atua na área, e não de especialista de escritório. Nós precisamos ter em mente que o PCC hoje é uma das maiores organizações criminosas do mundo. Então, eu já fiz palestras no ano de 2022 na Europa, em Roma e no Uruguai, patrocinado pelo Tesouro Nacional, na qual o tema era PCC. E estavam presentes ali diretores, procuradores, ou seja, membros do Ministério Público de países como Sérvia, Montenegro, Albânia, Itália. Então, essa ligação, e ali foi discutido a conexão do PCC com esses países, porque hoje você tem o PCC na Bolívia, que é um país produtor de cocaína, tem a conexão com a Colômbia, que está produzindo mais de 2.000 toneladas de cocaína. Você tem conexão com a Venezuela através ali da fronteira Brasil-Venezuela, onde é o território dos Yanomamis, né, que está violento ali, e ali eles conseguem exportar ouro, né, entre aspas, exportar, né, na verdade, contrabandear, e cambiar por cocaína, né? E também você pode, através desses territórios, principalmente da Venezuela, encaminhar a cocaína através do Suriname, Guiana e Guiana Francesa, para chegar até a África, passar pela África, pelo norte da África, que são países corruptos, e chegar à Europa atravessando pela Turquia. É um esquema absurdo. E aí você tem membros do PCC atuando nesses países. Eles estão atuando nesses países como Sérvia, como Montenegro, ali para negociar o recebimento da cocaína. E negociando, atuando juntamente com essas organizações criminosas. Eles fazem associações disso. Então é incrível o crescimento absurdo do crime organizado, as suas associações, enquanto as instituições do Brasil e do mundo ainda falam em apreensões de drogas. Então, o maior desafio é o de sempre, é a questão política. É a questão de ter vontade de combater o crime organizado, de ter instrumentos para isso e de dar força para que seja feito isso. E investir pesadamente na questão do combate capitalista, de a visão capitalista do crime organizado. Enquanto isso não se tornar o trivial, não adianta. Eles vão crescendo, a violência em decorrência do tráfico de drogas aumenta geometricamente,
Não adianta aprender droga, não adianta fazer cálculos de cada quilo de cocaína vale tanto e aí deu um prejuízo. Tal. Esse prejuízo é calculável. O prejuízo que eles não calculam é o prejuízo, por exemplo, de fechamento de empresas que fazem parte do esquema do PCC ou de outras organizações criminosas, identificação de movimentações de lavagem de dinheiro através de empresas multinacionais, através de criptomoedas, através do sistema financeiro, bancário, que é movimentado justamente porque as empresas possuem dezenas de contas bancárias, através de pessoas que não fazem parte, grandes empresários, pseudo-empresários, não fazem parte daquela lista de criminosos com antecedentes criminais. A inteligência, tecnologia, a busca por além do trivial é o maior desafio. A vontade política de combater o crime organizado. Por exemplo, por que não investigar o financiamento de empresas ligadas ao PCC e políticos? Isso é trivial, tem que investigar isso daí, porque eles estão contaminando a estrutura do Estado. Por que não investigar a questão, por exemplo, de membros do PCC, filhos, parentes de membros do PCC, que hoje são presidentes de ONG, ou são advogados, ou passaram em um concurso para a polícia, para a justiça, para o Ministério Público. Isso tudo é estrutural, tem que ser investigado. Esse é o maior desafio. É você tirar esse poder todo do Estado. E a cada mês, a cada dia, a cada ano que passa, essa estrutura criminosa aumenta. E a base, que é aqueles membros do terceiro, quinto escalão, é o que vai dar a violência em todo o país. Esse é o grande desafio. Eu mesmo, em várias entrevistas, já falei disso dezenas de vezes, inclusive internacionalmente. E o que me assustou bastante nesses eventos internacionais, que eram eventos fechados, patrocinados pelo Tesouro dos Estados Unidos, é justamente todos esses países falando da presença do PCC ali. E quando eles falam dos membros do PCC que tive conhecimento, não tem prisões, não são membros do PCC que estão presos. Então, por exemplo, para finalizar, se você tem um membro do PCC que está erradicado na Bolívia, ele é um foragido da justiça, ele vai conseguir um documento falso, ele vai ter um nome falso, ele vai contratar um batalhão de advogados, de contadores, e vai contar ali com laranjas, testes de ferros que vão ganhar lucros absurdos para poder movimentar esse dinheiro, entendeu? E é importante também, por exemplo, quando o Fuminho foi preso, havia um esquema de resgate que envolvia o primeiro escalão do governo de Moçambique. Havia até membros diplomáticos envolvidos nisso aí. Eu não vou citar nomes agora, porque não é o caso, mas enfim, para que entendam definitivamente a situação que nos cerca. E pelo que aparece em toda a América Latina e no Brasil, vai piorar muito.